Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula e hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico que é venda de remédios, medicamentos em supermercado. E eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica e terapeuta, e nós estamos aqui com o Dr. Marcos Aurélio, ele que é conselheiro federal de farmácia e atua em Brasília com legislação. Então eu quero que o Dr. Marcos Aurélio se apresente. Por favor, Dr. Marcos Aurélio. Olá, tudo bem? Ednilza, primeiramente obrigado pelo convite. Para mim tem sido uma honra representar os farmacêuticos do Amazonas e estou aqui à sua disposição para trazer ao público manauara, em particular aos farmacêuticos, algumas experiências que tenho tido como conselheiro federal em Brasília a respeito do que anda acontecendo na Câmara e no Senado Federal a respeito da nossa profissão. Olha aí, gente, então ele vai trazer notícias, assim, eu quero que ele fique bem, por favor, Marco Velho, como ele é conhecido, gente, no meio da nossa profissão, Marco Velho, né? Já tá com barbinha branca, quero que você fique bem à vontade para falar bastidores. Eu sei que a gente não pode falar muita coisa, porque vocês atuam fazendo articulações, sim, grupos, sim. Então é um tema bem polêmico. E a gente vai abordar aqui porque eu vejo isso, nós profissionais de saúde, como um tema que é um perigo para a saúde pública. Então eu queria que você discorresse um pouquinho, né, falasse um pouquinho daqui, por que a venda de medicamentos em supermercados representa um perigo para a saúde pública. Tudo bem, vamos lá. Antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu dar um preâmbulo aqui a respeito dessa situação. A profissão farmacêutica, ela tem tido uma evolução de 2010 para cá, uma evolução absurda, né? Dando aos colegas farmacêuticos a oportunidade de trabalhar, de se especializar em muitas coisas que até então eram desconhecidas, como por exemplo a farmácia estética, a aplicação de ozonoterapia, coisas desse tipo, que são novidades no mundo farmacêutico, né? Mas paralelo a isso, muito embora a nossa profissão seja a terceira no mundo que mais emprega, né? Nós temos uma situação bem confortável para os nossos recém-formados, para os nossos alunos que são albergados no mercado, principalmente no mercado varejista, né? O que anteriormente era para os laboratórios de análises clínicas, hoje você tem a possibilidade de você albergar os nossos ex-alunos dentro de um mercado varejista farmacêutico muito interessante, crescente, regulado, orientado, fazendo com que as normas sanitárias sejam cumpridas. Então, o que me entristece bastante é que, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, alguns projetos de leis nos agridem, nos atacam, que afrontam toda uma legislação, como por exemplo a Lei 13.021 de 2014, sancionada pela então Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, que trata especificamente da nossa profissão, credenciando os estabelecimentos farmacêuticos como estabelecimentos de saúde e dando a real importância do farmacêutico no universo. Como o medicamento é uma área de atuação que é privativa do farmacêutico, isso é muito importante que se diga, é uma área privativa do farmacêutico, obviamente que as regulamentações, tanto a nível federal quanto da agência reguladora principal do Brasil, que é a Anvisa, ditam normas e regras para que o profissional se sinta apto e à vontade para colaborar com a saúde pública no Brasil. Então, um projeto de lei que, infelizmente, ele já tinha sido sepultado, mas ele foi ressuscitado novamente, agora é a terceira ou quarta vez que esse assunto entra na esfera federal, que trata justamente dessa venda de medicamentos em supermercado. Vamos deixar claro aqui o seguinte, medicamento não pode ser comparado com outro tipo de mercadoria. Uma bala, um chiclete... Farinha, arroz, feijão, televisão...
Não pode se confundir as coisas. Medicamento é coisa séria. Se não fosse sério, nós não teríamos uma regulamentação da Anvisa, portaria 344, que inclusive está em audiência pública, Marcos, que trata especificamente disso. eu acho assim, não interrompendo sua linha de raciocínio, mas se o medicamento não fosse sério, ele não tinha indicação, contraindicação, efeito colateral, Efeitos precauções, indesejáveis, né? Então, exatamente. seria muito simples vender em qualquer lugar. Exatamente. Então não pode ser tratado de qualquer maneira. Você entenda que hoje no mundo, uma das principais causas de óbitos, principalmente em crianças, é por superdosagens de medicamentos. Esse número tem que ser levado a sério, tem que ser considerado. Você não pode tratar medicamento de qualquer maneira. O regramento a que se aplica esse bendito desse PL, que é o PL 1774, ele passa por cima dessas questões sanitárias e trata especificamente dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que você eventualmente pode achar na gôndola de uma farmácia, qualquer coisa desse tipo. Mas esse medicamento não pode ser tratado como se você entrasse no supermercado para comprar farinha. Não é assim. O medicamento exige regras de consumo. Nós temos a famosa posologia, onde o farmacêutico, que é o profissional habilitado para dar essa informação, ele leva em consideração a via de administração do fármaco, o horário e a concentração do medicamento. Então, assim, você pode dar ao consumidor, ao paciente, ao cliente, ou seja, qual for a denominação que vocês queiram dar, a maneira correta dele consumir aquele produto. Não é porque é um medicamento, por exemplo, um analgésico. Qual é a quantidade de analgésico que essa pessoa tem que tomar? Qual é a principal via de administração? Ele vai tomar aquilo injetável, ele vai tomar aquilo por via oral, é líquido, é comprimido, enfim, essas coisas, quem pode determinar é um farmacêutico. Nós não queremos entrar na seara de dividir responsabilidades com outras profissões. Não tem essa prerrogativa do farmacêutico querer se passar por outro profissional. Não, a prerrogativa é a orientação farmacêutica, a consulta farmacêutica. Falando em consulta, Ednilza, você sabia que a palavra consulta farmacêutica foi proibida? Sério? Sério. O Conselho Federal de Medicina entrou contra a gente. Meu Agora Deus você veja uma coisa. Se você for num terreiro de macumba, uma mãe de santo dá uma consulta. O farmacêutico não podia usar a palavra consulta. Então, assim, essas agressões, esses meandros políticos que envolvem a nossa profissão fazem com que a gente seja vítima constante desses ataques. Por exemplo, psicólogo, tu vai numa consulta com o psicólogo. Farmacêutico não podia dizer consulta farmacêutica. Terapeuta, tu vai com uma consulta com o terapeuta. Exato, né? exato. Então, outras profissões, que eu não digo que é menos, nem mais, que todas são, levam à saúde, tem que ser consulta, gente. Não tem esses milindres, pequenos milindres, né? E o Conselho Federal quis tirar essa atividade do farmacêutico no balcão, criando um consultório farmacêutico e dando para ele o poder de estar no local privativo, para ele conversar mais livremente, com mais detalhes a respeito da conduta terapêutica que o médico prescreveu para aquele paciente. Ele vai determinar quais são os melhores horários, quais são os medicamentos que podem provocar algum tipo de problema na ingestão daquele medicamento com aquele alimento. Esses meandros, essas novidades, essas coisas, elas têm que ser colocadas no local discreto, no local bom, agradável, onde o farmacêutico deixe o usuário perfeitamente à vontade para eles conversarem e conduzir a melhor forma dele levar o seu tratamento adiante. Isso não pode ser feito em supermercado, lógico, né? Exatamente. Então, assim, não importa se seja um medicamento de alta complexidade ou um MIP. O que importa, sim, é a forma como o farmacêutico vai dedicar a sua atenção ao paciente e dar a ele a oportunidade de sair dali com um tratamento seguro, adequado e sem o risco, principalmente dos efeitos da superdosagem, que provocam internações desnecessárias no Sistema Único de Saúde, os envenenamentos por medicamentos e coisas desse tipo.
Só para esclarecer, gente, ele fala de MIPs. MIPs é medicação isenta de prescrições, né? Então, o MIP pode ser um analgésico, um anti-inflamatório, um antiácido. Só que, assim, a gente pensa que analgésico, anti-inflamatório não faz mal. Por exemplo, anti-inflamatório. Só um exemplo aqui. Se você usar indiscriminadamente, futuramente você pode ter problemas de fígado, problemas renais. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, Ednilson, eu não tomo nenhum analgésico porque eu sou alérgica a todos os inibidores de prostaglandina. Então, quando eu tô com dor, mano, tem que saber a causa da dor e tratar de uma maneira diferente, de uma maneira natural, alternativa, porque se eu for tomar analgésico, eu fico todo empolado. E eu sei porque eu já consegui identificar isso, mas as pessoas que não conseguem identificar... Os leigos, exatamente, que tem esse tipo de alergia, então pode ter um choque anafilático, então pode levar à morte. Então, essa presença do profissional dentro das drogarias, dentro das farmácias, é imprescindível, porque a gente está calçado, a gente está monitorado ali daquele especialista para nos ajudar. E acontece que dentro do supermercado, concorde comigo, dentro do supermercado, nas feiras, em pontos de ônibus, navegações, que a gente sabe, o pessoal vende até antibiótico. Com certeza. Pasmo vocês, eu acho que vocês sabem que vende até antibiótico. Então isso tem que ser vigiado, fiscalizado também pela população. Não adianta só as fiscalizações, os órgãos que fazem esse tipo de fiscalização, porque eles não dão conta. Então, não compre, gente, não compre medicamento em supermercado, medicamento em embarcações, medicamento em feira, medicamento em praça, medicamento em camelô. Gente, isso é um perigo. Deixa o pessoal vender chaveiro, vender outras coisas, mas medicamentos é prioridade para se vender em drogarias, em farmácias onde se tem o farmacêutico. Marcos, mas assim, o seguinte, o que efetivamente o Conselho Federal, já que você atua, o trabalho do Marcos é excelente, o Marcos está em 2 comissões, o homem trabalha, gente, esse cabelo branco ali dele é de trabalhar. Obrigado, então, assim, o que efetivamente o Conselho Federal tem feito para tirar isso de tempo, né? Tirar essa... barrar isso no Senado, o que é que ele tem feito? Porque então, é uma briga feia, né? Exatamente. Deixa eu resumir mais ou menos como que a gente atua nesses casos. A partir do momento que um deputado federal ou um senador dá entrada num projeto desse, nós temos uma assessoria parlamentar que funciona dentro da Câmara Federal, né? E que eles monitoram essas situações para nós e repassam à diretoria do Conselho Federal. No momento em que esse projeto é apresentado por um deputado, a gente vai primeiro ter conhecimento do teor do projeto, né? Do projeto de lei. De posse disso, a gente recebe a lista dos deputados que fazem parte, porque a tramitação de um projeto de lei dentro da Câmara Federal passa primeiro pelas comissões, Seguridade Social, Cidadania e Justiça, coisas desse tipo, né? Esse projeto, esse PL 1774, está justamente numa dessas comissões. E o que a gente faz? A gente vai procurar identificar quais são os deputados que compõem essa comissão, de quais estados eles pertencem, e aí a gente dispara os conselheiros federais que têm aqueles deputados do seu estado e nós vamos para dentro dos gabinetes dos deputados fazer visitas técnicas a eles e colocar o nosso ponto de vista. E a gente consegue, com isso, fazer com que 2 coisas, ou que esse projeto seja retirado, ou então que ele seja pedido vistas desse processo. Um deputado vai lá e peça vistas desse processo para você interromper a caminhada dele dentro da Câmara Federal, para a gente ganhar tempo, para a gente trabalhar outras questões, que por questões éticas aqui eu não posso dizer quais são, né? Mas assim... basicamente é isso, a gente tem que identificar quais são os membros, os deputados que fazem parte dessas comissões e visitá-los. Chegar lá e colocar tecnicamente para eles os problemas que vão trazer para a saúde pública caso esse projeto de lei vá para aprovação no plenário. Então nós temos que barrar esse projeto no seu nascedouro. Caso isso não aconteça, infelizmente vem o baque. Só que, veja bem uma coisa,
Paralelo à questão da gente tentar convencer o deputado da irrelevância desse projeto, que só traz empecilhos para a saúde pública, ou problemas para a saúde pública, a gente fala inclusive também do quanto isso vai custar para o SUS. Porque caso aconteçam casos de envenenamentos por superdosagem com o uso indiscriminado desses medicamentos comprados em supermercados, sem orientação técnica do farmacêutico, isso vai bater aonde? Na porta do SUS. É mais gente sendo internada e por coisas que eram extremamente passíveis de serem contornadas. Então é mais ou menos esse o mecanismo. E graças a Deus a gente conseguiu agora, recentemente, retirar esse projeto de pauta. Uma deputada, se eu não me engano, foi do Piauí, pediu vistas do processo e nós conseguimos. Então, assim, a gente está respirando, né? E tentando, continua-se o trabalho de ir lá visitar os deputados envolvidos nessas comissões e pedir a eles, explicando racionalmente, não emocionalmente, mas racionalmente, a irrelevância de um projeto como esse. Eu particularmente, tenho uma opinião que assim, é um desperdício de dinheiro público. Porque quando você volta as atenções e investe nisso, isso é pago com o dinheiro do contribuinte, para uma comissão na Câmara Federal se reunir, isso custa muito caro para os cofres do governo, para discutir uma coisa que não vai levar a nada. Mas esse é o meu ponto de vista. Gente, é o seguinte, a gente está chegando ao final aqui da entrevista, né? Eu agradeço o professor Marcos, doutor Marcos, e assim, a gente vê que tem muito entrave, a gente está falando aqui lá no Federal, lá em Brasília, né? Para a gente fazer acontecer a saúde pública realmente como merece, realmente como o povo merece. Então eu quero aqui, Marcos, agradecer. Eu quero que você deixe seu Instagram, caso alguém queira entrar em contato com o professor Marcos para saber alguma coisa, para ter alguma informação. Por favor, deixe seu endereço no Instagram. Edileuza, primeiro então, obrigado pelo espaço, foi um prazer estar aqui com você nesse momento, assim, colocando um ponto de vista técnico, tá, importante para a profissão e para os usuários, os consumidores de medicamentos. Né? Então, obrigado mais uma vez, e assim, eu estou à disposição de vocês, o meu Instagram é marcosfsi, tá? Me sigam lá, será um prazer recebê-los, conversar com vocês e estou à disposição para sempre que possível estar aqui trazendo um assunto de relevância nacional e importância para a nossa profissão. Um abraço a todos. Gente, então aqui, eu vou ficando por aqui no Lê a Bula. Quinta-feira tem mais novidades, né? Vai ser apresentado, a gente vai ter entrevista, vamos fechar com Outubro Rosa e a nossa produtora, né, a Glaucia Alencar, está de aniversário sábado, ela está ali escondida, né? Eu não trouxe o bolo dela, ela me cobrou, então vai ter que ter bolo no próximo Lê a Bula. E eu quero que vocês sigam o Portal do Holanda no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter e no site e @Ednilza Guedes Farma no Instagram. Então, até lá o próximo Lê a Bula e gratidão. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.